2024. Agora eu vou falar de um impasse que está envolvendo a vacinação contra a Covid-19 em todo o nosso estado. Gente, é que depois que o estado anunciou que usaria inclusive as vacinas da segunda dose para vacinar a maioria da população com a primeira dose, ontem, a pedido do Ministério Público Federal, a Justiça determinou que o estado reserve as doses para quem ainda precisa tomar a chamada D2, que é a segunda dose. Thaís Alencar também chega agora trazendo os detalhes dessa informação para a gente. Inclusive, ela conversou com o procurador. Então, bora ver. Pois é, a Justiça acatou um pedido do Ministério Público Federal que, de acordo com o procurador Guilherme Ferraz, é para garantir que quem tomou a primeira dose da AstraZeneca tenha garantida essa segunda dose do imunizante. Bora ver o que diz então o procurador. Como a estratégia adotada pela Secretaria Estadual de Saúde envolvia incerteza em relação à data exata para a aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca, considerando inclusive que não há como prever a regularidade das remessas a serem encaminhadas pelo Ministério da Saúde, então a Justiça Federal, a pedido do Ministério Público Federal, determinou que fossem restabelecidas as reservas dessas segundas doses da AstraZeneca, para que não haja risco de prejuízo às pessoas que aguardam a aplicação dessa segunda dose. Além disso, a decisão estabelece que se aguarde uma manifestação da Câmara Técnica competente do Ministério da Saúde, formada por especialistas no tema da imunização, para que se tenha segurança sobre o cabimento de extensão desse prazo de aplicação dessa segunda dose, do intervalo de aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca. E o secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, falou sobre esse tempo entre os dois imunizantes, entre a primeira dose da AstraZeneca e também com a segunda dose do imunizante, mas informou que o Estado vai cumprir a decisão da Justiça. Quando você aumenta o espaço de tempo entre a primeira e a segunda dose da AstraZeneca, você produz uma quantidade maior de anticorpos, isto é, aumenta a imunogenicidade. Por isso que a Paraíba adotou essa medida de aplicar 130 mil doses de D2 como D1 e em duas remessas elas seriam a segunda dose retardada em mais ou menos 4 semanas. As doses da AstraZeneca que estão chegando à Paraíba neste momento, que seriam direcionadas para D1, elas estão sendo guardadas e na próxima semana já estarão sendo utilizadas como D2 em função de uma demanda judicial que está sendo cumprida. Deixa eu, inclusive, fazer um arremate, porque eu estou acompanhando no Povo na TV essa história da vacina e é verdade exatamente isso que o secretário acabou de falar. A gente esteve, inclusive, ainda essa semana, né, lá na secretaria, mostrando a distribuição das doses que chegaram, mas a AstraZeneca não saiu para os municípios, né? Ela ficou aí armazenada para D2. Vale, é claro, sim, com certeza, a preocupação do Ministério Público, até porque existe um movimento na Paraíba que é diferente do movimento que acontece em outros estados do país. Tem estado por aí, se eu não me engano, são 8 estados que estão antecipando a segunda dose. Então, diminuindo o prazo de 90 dias, no caso da AstraZeneca, para, enfim, 60, 70 dias. Eles estão diminuindo esse intervalo. No caso da Paraíba, com base, segundo a Secretaria de Saúde, em estudos científicos, então tem ciência aí para comprovar, esse intervalo não vai ser aí diminuído, ele vai ser inclusive ampliado. Até o secretário de Saúde, Fábio Rocha, no dia que foi dada essa informação, ele disse, olha, eu tomei a minha segunda dose com 90 dias, mas depois que eu vi os estudos e que eu fiquei sabendo disso, eu fiquei até arrependido, porque eu queria ter tomado com 120 dias. Olha só o que ele disse, né? Então, de certa forma, para tranquilizar todos nós, que não é um achismo, né? Tudo tem um embasamento e que vale, mais uma vez, eu repito, a preocupação do Ministério Público para a gente não ficar naquele sufoco que a gente passou algum tempo atrás, quando chegava o prazo dos 28 dias para a Coronavac e cadê Coronavac que não tinha, né? Então, a gente segue acompanhando, é um impasse, né? Mas a gente vê aí que o Estado está
fazendo o possível para poder não gerar aí essa situação de tanto tempo de espera para você tomar a segunda dose. Inclusive, aqui em João Pessoa, tem um monte de gente atrasada com essa segunda dose. Quando a gente teve aquele mutirão do fim de semana, que a gente vacinou mais de 50 mil pessoas, eu jurava que quando fosse começar a semana não ia ter a segunda dose. Mas teve, então assim, está funcionando para antecipar a primeira e garantir a segunda, tá bom? Deixa eu só